Hoje eu vou falar sobre uma teoria de poder que eu acho que está ocorrendo no Brasil, mais com uma visão, embora de professor universitário, mais de historiador do que propriamente de um jurista ou de um filósofo, mas com aquilo que me parece fundamental, é como a história vê a realidade dos fatos. Primeiro, para o historiador, como eu já disse, interessam os fatos, não as narrativas de que está no poder. Porque quem está no poder busca sempre, na sua narrativa, justificar o que está fazendo. O historiador vê os fatos, que são as consequências daquilo em que quem está no poder ou está provocando ou está vendo. É um fato que o presidente Lula declarou no Fórum de São Paulo que ele se orgulhava de ser comunista. Quem conhece Marx sabe perfeitamente que Marx queria eliminar por completo todos os opositores para impor o que ele chamava de ditadura do operariado, inclusive justificando meios violentos para afastar aqueles que pensassem de forma diferente. Também é fato que o presidente da República declarou que ele se sentia orgulhoso de ter colocado um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. É algo que, efetivamente, para o Poder Judiciário, cuja função é interpretar o direito sem se imiscuir na política, esse fato é um fato preocupante. Como também é fato, ele disse que o ministro Dino no Supremo vai exercer uma função política, porque o Supremo, tendo um político, evidentemente poderá ver os fatos diferentemente daqueles que são, apesar de hoje muito mais voltado ao executivo do que estava no passado, não terem essa sensibilidade por serem especialistas no direito. É um fato que o presidente Lula recebeu Maduro, ditador da Venezuela, um tapete vermelho, e que tem relações de grande amizade com o Ortega, com os ditadores de Cuba, com Putin, ditador da Rússia, e com o Xi Jinping, ditador da China. E é fato também que, por ser praticamente anti-ocidental, hoje está contra Israel e a favor de Hamas. Estou falando de fatos, aquilo que, enfim, está com fatos encontrados na realidade brasileira. Nós temos que o Supremo Tribunal Federal no Brasil, e ele, apesar de constituído de grandes ministros, ele passou a ter, desde o ano passado, uma certa condução política. Isso declarado pelos próprios ministros. Um dos ministros do Supremo declarou que eles derrotaram o bolsonarismo. Uma diferença de apenas 2 milhões de votos, entre 60 e 58 milhões. Mas não é função do Supremo derrotar o bolsonarismo. Um outro ministro declarou que eles garantiram a eleição do Lula, o que também é verdade, porque os veículos favoráveis ao presidente Bolsonaro, esses veículos, nos últimos 15 dias, foram desmonetizados e proibidos de veicular matéria contra o presidente Lula, o candidato Lula. Um dos aspectos que impressiona nas ditaduras da Venezuela, da Cuba, da Nicarágua, da Rússia e da China é que o Poder Judiciário é submisso ao Poder Executivo. E hoje nós vemos um Poder Judiciário, enfim, que vai ser unidades com o Presidente da República, está em permanente apoio ao Presidente da República, e o próprio discurso, no dia 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula
num discurso, enfim, fora do contexto e criticado até pelos editoriais dos grandes jornais, como São Paulo, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, declararam que eram os grandes defensores da democracia, que não permitiriam, queriam para o controle das redes sociais, etc. É um fato que todos ouviram. É um fato também que o que ocorreu no dia 8 de janeiro foi algo que todos sabiam que não poderia ser um golpe de Estado. O fato é que as Forças Armadas, eu dizia isso desde agosto do ano passado, um professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, para aqueles coronais que no fim do ano seriam escolhidos daquela turma, os generais de brigada daquele ano, que as Forças Armadas nunca entrariam. E se quando era presidente, chefe das Forças Armadas, presidente Bolsonaro, não houve a menor tentativa de golpe, porque as Forças Armadas jamais dariam, e dizia eu desde agosto, quando houve aquela declaração bombástica da USP, com muito menos razão, depois que quem passou a ser chefe das Forças Armadas não era mais Bolsonaro, mas era Lula. Razão pela qual um grupo desarmado de pessoas sem nenhum passado de ficha policial e, ao mesmo tempo, pessoas que, de rigor, tinham, segundo os jornais, um deles, uma faca, não podiam, em nenhum lugar do mundo, e no Brasil, dar um golpe de Estado. Basta lembrar que um pequeno contingente de soldados, sem ter dado um tiro, conseguiu desocupar os prédios ocupados e prender 1.700 pessoas, aproximadamente. Não houve golpe de Estado, porque não era possível. Um golpe sem armas, sem forças armadas, que estavam do lado do governo, que seu chefe era o presidente da República, um atentado violento ao Estado de Direito. O Estado de Direito depende dessa segurança para ser mantido. E ela estava inteiramente como presidente. Também é um fato que hoje o conceito de democracia é um conceito que não é dado pelo povo, mas é definido por ministros do Supremo Tribunal Federal, que falam que se defende a democracia, que democracia é isso, é aquilo. E que também, como outro fato, há limitações da liberdade de expressão no país. E há também, no país, presos políticos, porque esses presos do dia 8 de janeiro são presos políticos, pessoas sem nenhum passado, sem nenhuma arma, incapazes de dar um golpe de Estado. Foram condenados a 17 anos por terem expressado, destruído alguns prédios públicos, como o pessoal do MST. E o pessoal do PT fez na Câmara dos Deputados, no governo do Michel Temer, sem ter sido condenado. Ou como se tentou fazer na Assembleia Legislativa, na privatização da Sabesp, um grupo também de esquerda, e que foram soltos em 24 horas. Isso levou o Instituto Vedem da Universidade de Gotemburgo, que eu cito sempre, declarar que o Brasil é uma democracia relativa, que aqui há presos políticos, e aqui no Brasil nós não temos liberdade de expressão. Esses fatos é o que os historiadores verão no futuro e que nós estamos vendo na atualidade. E é por essa razão que eu gostaria, nesse momento, lembrar um outro fato que me preocupa, e esse mais do que outros. A reforma tributária terminou com a federação. Que característica é uma federação? Autonomia política, administrativa e principalmente financeira, o direito de definir aqueles tributos que são da sua competência dentro do âmbito da própria unidade federativa. Os municípios, o grande imposto era o ISS. Para os estados, o ICMS. Agora nós vamos ter só autonomia política e administrativa, não vai haver federativa. Todo o IBS
que é dos estados e municípios, será definido em lei pela União, que terá que seguir o regime jurídico do CBS. E quem vai receber, distribuir, controlar, devolver aquilo que fornecerá é um conselho instalado em Brasília, com 27 representantes dos municípios, 27 representantes dos estados, mas subordinados a uma legislação definida pelo Congresso Federal. O que vale dizer, em outras palavras, aquele poder que as assembleias legislativas tinham de poder definir o regime jurídico, não terão mais. Isso será definido na forma de execução das leis aprovadas no Congresso Nacional por um conselho em que cada estado vai ter um delegado, que não se sabe qual será, e os 5.569 municípios terão 27 delegados. Vale dizer, perderão a capacidade de decidir em casa e estarão subordinados a um conselho num regime que vai devolver tributos e um regime em que vai compensar, inclusive, estados e municípios que perdem, mas de acordo com critérios que vão ser estabelecidos e que, evidentemente, levará os estados e municípios que vão perder receita a estarem com pires na mão perante o governo. Um projeto de poder. Concentra a autonomia financeira das diversas entidades federativas na União, em Brasília. E Brasília passa a ser não só a capital do Brasil, mas, de rigor, o lugar onde se definirá toda a história de todas as entidades federativas. É, portanto, um projeto de poder, a definição de democracia, num poder judiciário vinculado ao poder executivo nas suas decisões, nas suas declarações dos ministros, e um Congresso Nacional, em última análise, o governo, por enquanto, está sendo obrigado a conceder emendas para destinação de verbas para determinados locais, para determinadas áreas de influência de alguns políticos, a fim de poder, com isso, ir também aprovando os seus projetos no Congresso. Há, portanto, um projeto de poder, de considerar que todos que pensam de forma diferente para, enfim, desvirtuar o pensamento conservador, quem pensa diferente passa a ser bolsonarista. Sem perceber, e tem consciência e percebe, que uma parte daqueles que votaram em Bolsonaro não eram bolsonaristas. Votaram em Bolsonaro porque não queriam Lula. Que, de rigor, dos 150 milhões de brasileiros, só teve 60 milhões de votos. E vale dizer, 90 milhões de brasileiros não queriam o presidente Lula no poder. Então, dentro dessa linha, evidentemente, há um projeto de poder, um projeto de concentração de poder, um projeto de tentar desfigurar a oposição, aqueles que pensam, os conservadores em contrário, fazendo com que esses pensadores recebam sempre a alcunha de bolsonaristas, sabendo que, fazendo, a imprensa se coloca contra. E no período Bolsonaro, o fato de ele ter retirado o financiamento, os anúncios de toda a imprensa tradicional e não ter sido hábil no contato com a imprensa se colocou durante esses 4 anos contra Bolsonaro e continua tendo todas, enfim, as críticas que faz por a forma como foi tratado pelo governo, principalmente em nível de receitas, que é o que não acontece. O governo atual que voltou a colocar os financiamentos necessários, colocar os anúncios que a imprensa precisaria, o que se compreende perfeitamente, porque realmente a imprensa oficial, a imprensa tradicional, melhor dizendo, depende dos anúncios, etc., para manter as equipes, que não são baratas, nenhum dos jornais mais importantes ou dos meios de comunicações mais importantes do Brasil. Mas, por ser contrário, todos que pensam o contrário são chamados de bolsonaristas, sem perceber que uma parte de bolsonarista, e é um grupo que não representa a grande maioria dos conservadores,
E a grande parte são de conservadores que não querem o marxismo, já que o presidente Lula se diz comunista e colocou um ministro comunista no Supremo, isto é, um marxista, e colocou um marxista no governo. Os conservadores não querem isso. Mas a essa altura, não todos os conservadores são considerados bolsonaristas, se cria uma espécie. Quem é bolsonarista não pode pensar em democracia. E nós da esquerda somos os únicos que sabemos bem o que é a democracia. E é dentro desse quadro que me parece que nós estamos num processo de tornar o Brasil, de rigor, como dizia Gramsci, quando disse que uma das formas da esquerda de conquistar o poder é utilizar todos os caminhos da democracia. Nós estamos a caminho, no Brasil, das teorias gramscianas, daquele filósofo e cientista político que percebeu que em muitos países a ditadura de esquerda era conseguida através de processos ditos por democráticos. Creio que a única forma dos conservadores combaterem numa democracia esse quadro é utilizar o que nós utilizamos. Eu mesmo, como conselheiro da OAB em 79 e 84, da arma da palavra. E se mais tivermos coragem de dizer o que está acontecendo e não tivermos receio de sermos perseguidos por pensarmos de forma diferente do governo e continuarmos a defender que a democracia faz com um diálogo amplo, respeitoso, mas permanente entre as teses de situação e oposição, se nós não fizermos isso, nós corremos para uma ditadura. Então eu, como um velho professor de direito, acostumado a escrever sobre direito, economia, ciência política, filosofia, história e literatura, no mês que vem, fazendo 89 anos, venho aos meus seguidores fazer esse apelo, que tenhamos coragem de utilizar a grande arma da democracia, que é a palavra, mas mostrar quais são os fatos e não as narrativas que hoje estão dominando o país.